Você já sentiu isso? A cena se repete todo ano, a contagem regressiva, os brindes, as promessas. Todos declaram com fervor: este ano vai ser diferente, eu vou conseguir, eu vou fazer acontecer. Você mesmo talvez já tenha dito isso. Mas, no silêncio do seu coração, uma pergunta incômoda ecoa: por que, mesmo com as melhores intenções e a mais forte determinação, o ciclo de frustração e estagnação espiritual parece se repetir? Por que a força de vontade humana, tão celebrada pelo mundo, parece se esgotar em fevereiro? É uma secura sutil, um cansaço na alma que nenhuma conquista externa consegue explicar. Se você já sentiu essa inquietação, essa sede profunda que o mundo não pode saciar, escreva agora nos comentários, como uma oração que brota do coração: Jesus, eu tenho sede de ti. Essa sede em sua alma, essa inquietação que sobrevive a todas as festas e a todas as conquistas, tem uma origem. E se eu lhe dissesse que a fonte desse vazio não está no que lhe falta, mas naquilo que você declara ter em excesso? Prepare o seu coração, pois o que vou revelar agora vai contra tudo o que o mundo moderno lhe ensinou a celebrar. A verdade que pode salvar o seu ano de 2026 não é um conselho de produtividade ou uma nova filosofia de sucesso. Ela é praticada através do que podemos chamar de ato de abandono total. Este ato não é uma renúncia passiva aos seus sonhos, mas a entrega corajosa do lápis da sua vida nas mãos do divino arquiteto. A verdadeira esperança, portanto, não reside na força dos nossos músculos ou na astúcia da nossa mente, mas na promessa inabalável que o próprio Jesus gravou no coração de Santa Faustina. Uma promessa que ecoa hoje para você: quanto mais uma alma confiar, tanto mais receberá. A medida da sua confiança é a medida da sua capacidade de receber a graça. A fonte da misericórdia jorra infinitamente. A sua confiança é o tamanho do recipiente que você leva até ela. Mas como na prática vivemos este abandono? Como transformamos essa verdade sublime em uma ação concreta, especialmente naquela noite de celebração, a noite da virada, onde a tentação da autoconfiança grita mais alto? É aqui que o céu nos oferece um mapa. Um método divino. Uma estratégia espiritual de 3 passos, revelada na escola do coração de Jesus, para ser aplicada na noite da virada e em todos os dias de 2026. Preste muita atenção agora, pois este é o guia prático para proteger seu coração e o coração de Jesus. O primeiro passo é uma arma silenciosa, um ato de caridade invisível aos olhos do mundo, mas que ressoa como um trovão no céu. É um segredo espiritual, guardado nas chagas de Cristo. A frase mais perigosa que ecoará nos lares à meia-noite não virá de um inimigo declarado. Não será uma maldição, uma praga ou uma palavra de desânimo. Pelo contrário, ela virá vestida de coragem, soará como virtude e será aplaudida por todos ao redor. Ela nascerá nos lábios de pessoas boas, talvez nos seus próprios lábios, como uma declaração de guerra contra a fraqueza. A frase é esta: este ano, eu confio em mim mesmo, com a minha força eu vou conquistar tudo. Ouça de novo. Sinta o peso destas palavras, parece nobre, não é? É o hino do nosso tempo. Mas, na economia do céu, esta é a declaração de independência da alma. É o veneno mais sutil, pois vem disfarçado de vitamina. É a alma, criada por Deus e para Deus, que olha para o seu Criador e diz, com a melhor das intenções: obrigado, mas a partir daqui, eu assumo. Eu não preciso de ti. Não sou eu quem diz isso. É o próprio Jesus, em suas confidências a Santa Faustina. Ele revela que esta atitude, este espírito de autossuficiência, é um dos espinhos mais dolorosos que transpassam o seu sagrado coração. É a desconfiança disfarçada de força de vontade. Cada vez que uma alma se apoia unicamente em si mesma, ela despreza o oceano de graças que o coração de Jesus anseia por derramar. É o silêncio reparador. Quando você estiver na celebração e ouvir um parente, um amigo, alguém que você ama, declarar com orgulho: este ano é meu. Eu vou conseguir tudo com a minha força. Eu não preciso de ninguém. A sua primeira reação humana será a de discutir.
de corrigir, de iniciar um debate teológico no meio do brinde. Não faça isso. Em vez disso, vista a armadura do silêncio. E no santuário do seu coração, reze imediatamente esta jaculatória, este pequeno dardo de amor: Jesus, por esta alma que desconfia, eu confio em vós. Compreenda a profundidade disso. Você não está ali para vencer um argumento. Você está ali para curar uma ferida no coração de Cristo, aberta pela desconfiança daquela alma. Cada declaração de autossuficiência é um espinho. E a sua oração silenciosa, o seu ato de confiança em nome do outro, se torna um bálsamo que retira esse espinho. Você transforma um momento de veneno espiritual em um ato de reparação. O segundo passo é a armadura que você veste antes de entrar na batalha. É a consagração preventiva. A maioria das pessoas reza de forma reativa. Elas esperam o problema acontecer, a discussão começar, a angústia chegar, para só então clamar a Deus. A alma que confia age diferente. Ela reza de forma preventiva. Nas palavras que ecoam do céu para nós, através do Diário de Santa Faustina, Jesus lamenta: a desconfiança de uma alma escolhida fere mais dolorosamente o meu coração. Cada plano que você faz sem consultá-lo, cada meta que você estabelece contando apenas com seus próprios talentos, cada vitória que você celebra sem lhe dar a glória, é como se você estivesse diante da fonte de água viva e escolhesse beber a poeira do deserto da sua própria limitação. A porta da sua alma se fecha com um clique silencioso, e do lado de fora, o Rei do Universo espera, com o coração ferido pela sua autoconfiança. Mas Ele, em sua infinita misericórdia, nos dá também a arma para combater este veneno. Ele nos entrega o antídoto que cura a nós e consola a Ele. É uma frase curta, uma jaculatória poderosa, um ato de rendição que é a maior de todas as vitórias. Para selar agora mesmo seu compromisso com a verdade, para começar a arrancar este espinho do coração de Cristo com o seu amor, repita agora em seu coração, e mais importante, escreva agora mesmo nos comentários, como um selo da sua decisão, a arma contra todo orgulho: Jesus, eu confio em vós. Cada comentário com esta frase é uma resposta de amor à dor de Cristo. Antes de sair de casa para a festa ou para a reunião de família, encontre um lugar silencioso, nem que seja por 1 minuto. E consagre tudo o que está por vir à divina misericórdia. Reze com simplicidade: Jesus, eu consagro a vós esta noite. Consagro cada palavra que eu disser, e cada palavra que eu ouvir. Consagro as intenções de todos os corações presentes. Que a vossa misericórdia fale através dos meus lábios, e principalmente através do meu silêncio. Protegei este ambiente do espírito de autossuficiência. Ao fazer isso, você não está apenas se protegendo. Você está convidando o general divino para o campo de batalha antes mesmo que o inimigo apareça. Você está selando a atmosfera com a presença da graça, tornando o ambiente menos fértil para o orgulho e mais aberto para a paz de Cristo. E finalmente o terceiro passo. Depois de reparar em silêncio e de se proteger preventivamente, chega o momento em que a sua confiança se torna um testemunho visível, uma luz suave no meio da escuridão. É o testemunho da dependência, quando a roda de conversa chegar até você, quando alguém perguntar: e você, quais são os seus planos para o ano novo? O que você vai conquistar? Resista à tentação de listar suas metas, seus projetos, sua força de vontade. É a sua alma dizendo: eu renuncio à ilusão do meu poder para me abandonar no oceano do vosso. Esta verdade tem o poder de mudar não apenas o seu ano, mas a sua eternidade. Se você acredita no poder destas palavras, deixe o seu like. Cada like é uma luz que ajuda este alerta a romper a escuridão e alcançar uma alma que está prestes a cair nesta armadilha mortal, na noite da virada. Agora, eu peço que você faça algo sagrado. Se puder, onde quer que esteja, feche os seus olhos. Se não puder, feche ao menos os olhos da sua alma, e venha comigo para um lugar que existe para além do tempo e do espaço. Um lugar onde a verdade se revela sem véus. Respire fundo. Deixe para trás o barulho do mundo, o som das festas, o tilintar das taças. Vamos entrar no silêncio do coração de Deus.
Contemple agora a visão que foi dada a uma humilde freira polonesa, Santa Faustina Kowalska, uma visão que o céu quer imprimir na sua alma neste exato momento. Diante de você, de pé, está Jesus. Ele não está em um trono dourado nem rodeado por exércitos de anjos. Ele está simplesmente ali, em uma túnica de um branco que não pertence a este mundo. Respire fundo, olhe nos olhos da pessoa, e com toda a serenidade que a sua alma consagrada pode ter, troque a linguagem do eu pela linguagem da entrega. Diga simplesmente: para este ano, eu não peço nada, além de que a vontade de Deus se cumpra em minha vida. Nela está a minha paz. Deixe-me contar a história de um homem que chamaremos de Lucas. Todos os anos, na ceia de Ano Novo, ele entrava numa competição velada com seus primos. Era uma disputa para ver quem tinha os planos mais grandiosos, quem prometia o maior sucesso financeiro, quem declarava as metas mais ambiciosas. Era um ritual de exaltação do ego, mas, neste último ano, após aprender este método, Lucas fez diferente. Quando chegou a sua vez, ele pronunciou exatamente aquela frase: para este ano, eu não peço nada além de que a vontade de Deus se cumpra em minha vida. Nela está a minha paz. Um silêncio desconcertante se fez na sala por alguns segundos. A competição de egos foi quebrada por uma onda de paz. Mais tarde, naquela mesma noite, uma prima que vivia uma crise de ansiedade terrível, e que sempre se sentia diminuída por aquelas conversas, o procurou em particular. Com os olhos marejados, ela disse: Lucas, eu não sei explicar. É um branco que emana luz, uma luz que não cega, mas que acalma, uma luz que parece tecer a própria paz. Seus pés tocam o chão da sua realidade, da sua sala, do seu quarto, mostrando que ele não é uma divindade distante, mas um Deus que veio para caminhar ao seu lado. Olhe para o centro do seu peito. Ali, de seu coração transpassado, a ferida gloriosa de onde nasceu a igreja, jorram sem cessar 2 imensos raios de luz. São como rios vivos pulsantes que se derramam sobre a escuridão do nada. O primeiro raio é pálido, translúcido como a água mais pura. Sinta-o. Ele é a cascata silenciosa que lava, que purifica, que justifica a alma. É a água do batismo que lhe deu a vida divina, a água da confissão, que restaura a sua inocência perdida. Este raio procura as manchas em seu coração não para condená-las, mas para dissolvê-las para sempre. O segundo raio é de um vermelho intenso, vivo, como o sangue. É um vermelho que pulsa com calor e com vida. Ele não é o sangue da morte, mas o sangue que é a própria vida das almas. É o calor da Eucaristia, o alimento que o sustenta. É o preço do seu resgate, o testemunho de um amor que foi até as últimas consequências. Mas o que você disse? Aquilo me deu uma paz que eu não sentia há meses. Como se consegue isso? O testemunho de Lucas não foi um sermão. Foi uma semente. Ele não pregou sobre Deus, ele manifestou a paz que só Deus pode dar. E a alma sedenta da sua prima reconheceu a fonte. Veja a beleza desta estratégia divina. O silêncio reparador cura a ofensa a Deus. A consagração preventiva protege a sua alma. E o testemunho da dependência se torna um farol para os outros. É um método completo, que age no oculto, na preparação e na manifestação. Agora eu pergunto a você com o coração aberto. Qual destes 3 passos, o silêncio que repara, a consagração que protege, ou o testemunho que liberta, mais tocou a sua alma? Deixe sua resposta nos comentários. Vamos partilhar e aprender juntos a trilhar este caminho de confiança. Agora que você tem o mapa divino em suas mãos, é preciso que eu lhe mostre as armadilhas. Pois o inimigo de nossas almas é um mestre da imitação. Ele não se apresenta com chifres e escuridão, mas com máscaras de virtude, com razões que parecem justas e nobres. Ele tentará corromper cada um dos passos que lhe ensinei. Ouça com a alma, pois este aviso é a muralha que protegerá seu coração. Este raio procura sua fraqueza, o seu cansaço, a sua falta de ânimo, não para repreendê-lo, mas para infundir em você a sua própria força, a sua própria paixão divina. Juntos, estes 2 raios formam um oceano de misericórdia, um refúgio seguro para toda a humanidade. Mas agora, preste atenção ao mais importante, ao detalhe que pode mudar o seu ano e a sua eternidade. Olhe para o rosto de Jesus.
Seu olhar não é de um rei triunfante que contempla sua obra. Seu olhar está fixo, e ele transborda uma infinita e dolorosa saudade. É o olhar de um pai que espera na janela o filho que nunca volta. É o olhar de um noivo que preparou um banquete para a noiva que não apareceu. E para quem? Ele olha com tanta dor e tanto anseio. Seu olhar atravessa a multidão e foca em uma única alma. Talvez seja sua alma. Talvez a alma daquele seu parente querido, no meio da festa da virada. A alma está de pé, com uma taça na mão, sorrindo. Ouve-se a contagem regressiva, os fogos de artifício, as promessas gritadas aos quatro ventos. E esta alma, em vez de se virar e mergulhar neste oceano de misericórdia que jorra para ela, faz o movimento contrário. A primeira armadilha, a mais sedutora para a alma zelosa, é o erro do debate orgulhoso. Imagine a cena. Seu parente, cheio de si, declara em alto e bom som: "Este ano é meu. Com minha força vou conquistar tudo." Imediatamente, uma chama se acende em você. É a chama da verdade que quer se manifestar. A tentação será de corrigir, de dar uma aula de teologia ali mesmo, na mesa da ceia. A tentação é a de provar que ele está errado e que você está certo. Mas este impulso não vem do Espírito Santo. É o eco sutil do orgulho. Ao fazer isso, você abandona a arma poderosa do silêncio reparador e empunha a espada enferrujada do ego. Você se coloca em um pedestal de superioridade espiritual, gerando apenas conflito e fechando o coração que você desejava salvar. Lembre-se, sua missão não é vencer um argumento. É em silêncio, oferecer um ato de amor que repara a ferida no coração de Cristo. A segunda armadilha é mais sutil, pois se disfarça de piedade. É o erro da oração reativa. Você ouve a declaração de autossuficiência e sente uma pontada de incômodo, talvez até de ofensa. Seu espírito se agita. E só então, depois que o veneno já entrou pelos seus ouvidos e começou a perturbar a sua paz, você se lembra de rezar. Ela se vira de costas para a luz. Ela olha para suas próprias mãos, como se nelas residisse todo o poder. Ela admira a própria força de vontade, a própria inteligência, a própria capacidade de planejar. E então, ela brinda. Brinda a si mesma, brinda ao seu futuro, aos seus planos, às suas metas. Cada projeto traçado sem consultar a Deus, cada resolução baseada unicamente na autoconfiança, cada declaração de "eu vou fazer acontecer", se torna um véu sutil que ela mesma tece diante dos seus olhos espirituais. E então, o fenômeno mais trágico acontece. Os raios que jorram do coração de Cristo não diminuem. A fonte é infinita. Ela nunca seca. Mas, aos olhos daquela alma, o brilho começa a diminuir. O vermelho vibrante se torna um rosa desbotado. O pálido cristalino se torna um cinza opaco. A alma começa a sentir um frio, uma secura, mas não entende por quê. Ela está cega para a fonte de calor e de vida, não porque a fonte se apagou, mas porque ela escolheu admirar a própria sombra. Ela se tornou a única arquiteta de um destino pequeno, enquanto o arquiteto do universo lhe oferecia um projeto de eternidade. Esta imagem que você contempla em seu coração não é uma fantasia poética. Você reza como quem toma um remédio depois de já estar doente. Mas a estratégia do céu é infinitamente superior. A verdadeira arma, como vimos, é a consagração preventiva. A oração não é para ser um escudo que você levanta no meio da batalha, quando as flechas já estão voando. A oração é a bênção sobre todo o campo de batalha, antes mesmo que o inimigo apareça no horizonte. Ao consagrar à noite as conversas e as intenções antes do evento, você convida Jesus a ser o general. Você não luta mais sozinho. Você simplesmente se move sob o comando e a proteção dele. Esperar para rezar é confiar na sua própria capacidade de reação. Consagrar antes é abandonar-se na providência de Deus. Enfim, a terceira e talvez mais paralisante armadilha. O erro da falsa humildade. Chega a sua vez de falar. Todos os olhares se voltam para você. O coração dispara, uma voz sussurra em sua mente: não diga nada, não seja o estranho, o fanático, vão rir de você. Vão te julgar. Fique quieto, é mais humilde não chamar atenção. Este silêncio, meu irmão, minha irmã, não é humildade, é medo.
É respeito humano. É a traição silenciosa de colocar a opinião dos outros acima da honra devida ao rei. O testemunho da dependência não é sobre se anular. É a fusão da visão da imagem da divina misericórdia, descrita por Santa Faustina nos parágrafos 47 e 48 de seu diário, com as dolorosas lamentações de Jesus sobre as almas que o ignoram, registradas em passagens como o parágrafo 1447, onde ele se queixa que até mesmo as almas eleitas não compreendem a grandeza da sua misericórdia. Estas são as visões que o céu quer nos mostrar, revelações que podem iluminar a escuridão da sua alma e guiar seus passos em 2026. Para não perder nenhuma delas, para continuar a descortinar estes mistérios que podem salvar a sua vida, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo que preparamos é um passo a mais nesta jornada sagrada, um raio de luz para o seu coração. Agora, respire fundo. Aquela visão que você contemplou, aquele desconforto ao ver a alma virar as costas para a luz, não é apenas uma imagem, é um diagnóstico. Você se pergunta de onde vem aquela inquietação que descrevemos no início? Aquele ciclo de promessas e frustrações que parece não ter fim? Ela não é sua originalmente. Ela é um eco. É o eco na sua alma da dor de Cristo. É a sede de uma fonte de amor que vê a alma amada morrer de sede, enquanto se recusa a beber. É sobre anular o próprio ego para que Cristo possa ser visto. Dizer para este ano eu desejo que a vontade de Deus se cumpra em minha vida, não é um ato de exibicionismo, é um ato de proclamação. É declarar, com serenidade e amor, quem é o verdadeiro Senhor do tempo, da história e do seu coração. É plantar uma semente de paz no meio da ansiedade do mundo, uma paz que, como vimos no testemunho, pode ser o remédio que uma alma ali presente desesperadamente precisa. Debate orgulhoso, oração reativa e falsa humildade, são três cabeças da mesma serpente, a serpente do eu. Agora você as conhece, você pode vê-las chegando. A decisão de esmagá-las é sua. Se você se decide hoje a abandonar um destes erros, a escolher o caminho do céu em vez da armadilha do ego, deixe um amém nos comentários como sinal de seu compromisso. Que este amém seja sua declaração de guerra contra a ilusão e sua aliança de amor com a verdade. Depois de desmascarar as armadilhas do ego, depois de ver como o orgulho se veste de sabedoria e o medo se veste de humildade, chegamos ao ponto de virada. Chegamos ao coração de tudo. Este não é mais um momento de análise. É um momento de decisão. A sua frustração com a própria fraqueza é apenas um reflexo pálido da dor de Jesus ao ver você confiar nessa mesma fraqueza, em vez de confiar nele. E para que não haja dúvida, escute o que o próprio Jesus diz a Santa Faustina, e que ele sussurra a você, agora, no silêncio do seu coração. São palavras de um amor ferido, de uma misericórdia que se sente rejeitada. Ele diz: minha filha, quando uma alma me diz que confia apenas em si mesma, ela me tranca a porta do seu coração. Com essa atitude, ela despreza o oceano da minha misericórdia, e em vez disso, confia na sua própria miséria. Pense nisso por um instante. Cada vez que dizemos, eu dou conta, eu não preciso de ajuda, estamos, sem perceber, confiando em nossa própria miséria. E isso fere o coração de Deus. Ele continua, e sua voz é um lamento de amor. Dói-me que, mesmo as almas escolhidas, não compreendam o quanto eu quero lhes dar. Elas não entendem o quanto meu coração deseja ser a sua fortaleza. Imagine a cena. Um pai forte, de braços abertos, vendo seu filho pequeno tentar carregar um peso esmagador sozinho, recusando a ajuda que lhe é oferecida com tanto amor. O filho se cansa, tropeça, se machuca. É o clímax ritualístico onde a sua alma, aqui e agora, escolhe o seu mestre para o ano que vai nascer. Por isso, eu peço que você pare tudo o que está fazendo. Se puder, feche os seus olhos, silencie o barulho ao seu redor e, principalmente, o barulho dentro de você. Este é um ato sagrado. Não é apenas sobre ouvir palavras, mas sobre selar um pacto de amor com o coração de Jesus. Um pacto que irá blindar você contra o veneno sutil da autossuficiência. Vamos rezar juntos. Repita estas palavras em seu coração,
ou em voz alta se estiver sozinho. Deixe que cada sílaba se torne a sua verdade. Ó Jesus, coração misericordioso, diante da ilusão de poder que o mundo celebra, eu renuncio hoje à confiança em minhas próprias forças. Entrego-vos a caneta da minha história, os planos da minha mente e a força dos meus braços. Que a minha única resolução para 2026 seja me abandonar completamente em vosso coração. Eu não sou nada, vós sois tudo. Jesus, eu confio em vós. Amém. Respire fundo. Sinta o peso que acaba de sair dos seus ombros, o peso de ter que ser forte o tempo todo. O peso de ter que ter todas as respostas, de ter que controlar cada resultado. A dor do filho é grande, mas a dor do pai que poderia ter evitado tudo aquilo é talvez ainda maior. É essa a dor de Cristo. Ele conclui o seu lamento, e estas palavras deveriam ecoar em nós. Elas se esgotam, se exaurem, se cansam com suas próprias forças, enquanto o meu coração anseia. Ele queima de desejo por enchê-las com a minha própria força. Este é o conflito. Não é uma batalha entre Deus e um pecado escandaloso. É a guerra silenciosa e trágica que acontece dentro de nós, entre o amor infinito que anseia por nos preencher, e a nossa pequena, orgulhosa e bem-intencionada autossuficiência. Diante desta dor, diante deste coração que se revela tão vulnerável por amor a nós, o que podemos fazer? Neste exato momento, podemos oferecer um pequeno ato de amor. Um bálsamo para essa ferida divina. Em um ato de amor para consolar o coração de Jesus e para pedir a graça de nunca mais feri-lo com a nossa desconfiança, comente com uma única palavra, a palavra reparação. Mas é precisamente nesta ferida aberta pela nossa desconfiança, neste eco da dor de Cristo que ressoa em sua alma, que o céu decide intervir. É aqui que o amor não se retira, mas avança. Ao rezar esta oração, você não se tornou mais fraco. Você se tornou invencível. Você trocou a armadura de papelão do seu ego pela fortaleza inabalável que é o coração de Cristo. Você devolveu a caneta ao autor da vida. E agora, ele pode finalmente escrever em sua história as maravilhas que ele sempre sonhou para você. Este ato de entrega não é o fim dos seus planos, é o início do plano dele em sua vida. Se esta oração, cada palavra dela, ecoou no fundo da sua alma, se ela é o verdadeiro desejo do seu coração para o ano que vai nascer, cele este momento. Grave esta decisão na sua alma e no mundo. Escreva agora mesmo nos comentários a frase que resume toda a nossa fé, a arma contra toda desconfiança, o bálsamo para o coração de Jesus. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Que cada comentário seja uma bandeira fincada no território do inimigo, declarando que esta alma tem um dono. Que esta alma pertence a Cristo. Com a oração que você acabou de fazer, algo mudou. Você não apenas ouviu uma mensagem, você selou uma aliança. Você renunciou ao trono do seu próprio ego para coroar aquele que é o Rei da Misericórdia. Você entregou a caneta da sua história, e agora, o autor da vida pode finalmente escrever a obra-prima que ele sempre sonhou para você. Para essa doença mortal da autossuficiência, o próprio Jesus não nos deixou órfãos, vagando no deserto da nossa própria força. Ele não nos deu apenas um diagnóstico. Ele nos deu a cura. Ele entregou a Santa Faustina, e hoje entrega a você, não uma nova lei, não mais um fardo para carregar em seus ombros cansados, mas o antídoto divino. O método para curar o seu coração, e ao mesmo tempo, curar o nosso. Ele o chamou de confiança, e nós o experimentamos através do que podemos chamar de ato de abandono total. E o que é isso? Preste muita atenção, pois aqui está a virada de todo o seu ano, de toda a sua vida. O abandono total não é um chamado à passividade, à preguiça espiritual, a não ter planos ou sonhos. Pelo contrário, é o convite mais radical e corajoso que existe. É a coragem de olhar para os seus desejos, para os seus projetos de 2026, para as suas mais nobres intenções, e com um gesto de fé heróica, entregar o lápis, a planta, a execução da obra, nas mãos do arquiteto divino. É parar de dizer eu vou fazer e começar a rezar, Senhor, fazei em mim. A esperança, portanto, não está na força dos seus braços, que se cansam, mas a consagração não é o fim. É o começo da sua verdadeira missão.
A decisão tomada no silêncio do seu coração precisa agora se tornar a armadura para o seu dia a dia. O veneno da autossuficiência, que contamina o mundo, tentará invadir sua alma a cada manhã. E para isso, você precisa de um treinamento de combate espiritual. Sua transformação começa agora e se torna uma missão. Eu lhe apresento o desafio da primeira hora. É simples, mas heróico. Pelos próximos 7 dias, na primeira hora do seu dia, antes de pegar no celular, antes de ligar a televisão, antes que o barulho do mundo invada sua mente, você vai se ajoelhar. Ajoelhe-se e reze novamente a oração de consagração que fizemos. Entregue o dia que ainda não começou, as conversas que ainda não teve, as batalhas que ainda não enfrentou. Faça do abandono em Deus o seu primeiro ato do dia, para que todos os outros atos sejam uma consequência dele. Este é o antídoto diário contra a ilusão de que você está no controle. Agora, esta missão se expande. A decisão que você tomou precisa ecoar. O seu like neste vídeo não é apenas um clique para o algoritmo. É o seu amém público. É a sua declaração de que você renuncia ao espírito de autossuficiência e se une a este exército de almas que confiam. Não está na clareza da sua mente, que se confunde. A verdadeira virada à esperança que não decepciona está ancorada na promessa dele. Uma promessa tão simples e tão poderosa, que o inimigo de nossas almas trabalha dia e noite, para que a esqueçamos. E esta promessa, registrada por Santa Faustina no parágrafo 1578 do seu diário, é a chave que abre os tesouros do céu. Escute com o coração. Jesus nos diz, quanto mais uma alma confiar, tanto mais receberá. Ponto final. Não há condições. Não há se. A medida da nossa confiança é a medida da graça que recebemos. A fonte da misericórdia está jorrando infinitamente. O tamanho do recipiente que levamos até ela é a nossa confiança. Esta verdade não pode ser aprisionada. Ela é um raio de luz feito para viajar e aquecer outros corações. Você consegue pensar em alguém agora? Alguém que está lutando confiando apenas em si mesmo, sentindo o peso do mundo nos ombros? Alguém cujo coração está ressecado pela frustração de resoluções quebradas? Não hesite. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora, não como uma crítica, mas como um copo de água fresca no deserto. Seja hoje um instrumento da esperança de Cristo. A doença espiritual da autossuficiência tem uma cura, e essa cura se chama confiança. A sua inscrição no canal é o seu compromisso de continuar se armando com a verdade. É a sua decisão de não voltar para a mornidão espiritual, mas de seguir em frente, aprendendo a lutar as batalhas certas com as armas do céu. E o ato mais poderoso de misericórdia que você pode fazer hoje é compartilhar este vídeo. Ao enviar este link para um parente, um amigo, especialmente para alguém que você sabe que precisa ouvir isso antes da virada do ano, você não está apenas enviando um vídeo. Você está enviando um raio da divina misericórdia para proteger uma alma. Você está se tornando um apóstolo da confiança, cumprindo a missão que Jesus deu a Santa Faustina. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, inscreva-se agora e ative as notificações. Nossa jornada está apenas começando. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino.